Olá, pessoal, bem-vindos. Vamos direto ao ponto. Imagina só a cena. Um paciente chega ao pronto-socorro com uma perna inchada, vermelha, doendo bastante. A primeira dúvida que surge é: isso é uma lesão muscular simples ou algo muito mais perigoso, como uma trombose venosa profunda, a famosa TVP? Pois é, diferenciar uma coisa da outra é um desafio enorme no dia a dia da medicina. E para ajudar a resolver esse dilema, existe uma ferramenta clínica muito poderosa. Hoje, a gente vai desvendar exatamente como ela funciona. A nossa conversa vai seguir essa linha. Primeiro, a gente entende o tamanho do problema. Depois, apresentamos a solução, que é o score de Wells. Em seguida, vamos detalhar cada critério, ver como interpretar os resultados e, o mais importante, saber quando ter um pé atrás com ele. No final, a gente fecha tudo, entendendo o verdadeiro papel dessa ferramenta. Então, vamos começar pelo começo. O grande problema é que diagnosticar uma trombose venosa profunda só olhando e examinando é bem complicado e muitas vezes impreciso. Pensa bem, uma perna inchada, com dor, avermelhada, isso pode ser um monte de coisa. Pode ser uma celulite, que é uma infecção de pele, pode ser um cisto de Baker que rompeu lá atrás do joelho, uma lesão muscular. Várias condições imitam direitinho os sintomas de uma TVP. E essa semelhança toda gera uma baita incerteza na hora do diagnóstico. E essa incerteza é perigosa por dois motivos. De um lado, pode fazer com que se peça um monte de exames caros e complexos, como ultrassom com Doppler, sem necessidade, o que sobrecarrega o sistema de saúde. Agora, o pior é o outro lado. Deixar passar um diagnóstico, isso expõe a pessoa a um risco gigante de ter uma embolia pulmonar que pode ser fatal. É justamente para colocar um pouco de ordem nesse caos que o score de Wells foi criado. Ele não é uma bola de cristal, mas sim um guia. Uma forma racional de orientar os próximos passos da investigação. Basicamente, o que o Dr. Philip Wells e sua equipe fizeram foi criar um tipo de checklist inteligente. Ele pega vários fatores de risco e sinais do exame físico, combina tudo e ajuda a calcular a probabilidade daquela pessoa ter mesmo uma TVP antes de qualquer exame de imagem. Tá, mas como é que se calcula essa pontuação? Vamos dar uma olhada critério por critério na versão mais usada desse score, que é a de 2003. A lógica aqui é bem simples, é ir somando pontos. Cada um desses achados aí na tela, se tiver presente, adiciona um pontinho. Câncer em atividade, uma perna imobilizada, ter ficado de cama por mais de 3 dias ou uma cirurgia grande e recente. Tudo isso são fatores de risco bem conhecidos. Depois vem os sinais físicos. Dor quando apalpa, a panturrilha bem mais inchada que a outra, aquele inchaço que, quando a gente aperta, a marca do dedo fica. Cada um desses mais um ponto. No final, a pontuação pode ir de -2 até 9. Agora, prestem atenção no último critério, porque ele é a parte mais genial e, ao mesmo tempo, a mais subjetiva. É o único que tira pontos. E o que ele quer dizer? Ele exige que a equipe médica pare e pense: ok, existe algum outro diagnóstico que explique esse quadro tão bem ou até melhor que uma TVP? É aqui que o puro suco do raciocínio clínico entra em jogo. Beleza, a pontuação foi calculada. E agora, o que se faz com esse número? É aí que está a mágica do score. Ele transforma esse número num plano de ação bem claro. Existem basicamente duas formas de ler o resultado. A clássica divide o risco em 3 níveis: baixo, moderado e alto. Mas tem uma versão simplificada, que é super comum em emergências, que só divide em 2 grupos: TVP improvável ou TVP provável. Essa simplificação ajuda a tomar a decisão mais rápido, né? Isso aqui mostra perfeitamente como o score guia as ações. Se o resultado deu TVP improvável, o próximo passo é um exame de sangue chamado dímero D. Se o dímero D der negativo, pronto, TVP descartada com segurança. Se der positivo, aí sim a pessoa vai para o ultrassom. Agora, se o score já deu o TVP provável de cara, não tem nem o que pensar, vai direto para o ultrassom. A chance é alta demais para perder tempo. Ah, e tem um detalhe super importante sobre o dímero D. Com o passar da idade, depois dos 50 anos, é normal os níveis dele no sangue subirem um pouco. Por isso, para não ter um monte de resultado falso positivo em idosos, se usa um valor de corte ajustado pela idade. É um ajuste simples, que deixa o teste muito mais preciso. Ok, agora chegamos num ponto fundamental. O score é ótimo, mas não é perfeito. Existem algumas situações, alguns grupos de pacientes em que ele não funciona tão bem assim e o profissional de saúde precisa ter um cuidado redobrado. A questão aqui é a seguinte: o score foi estudado e validado principalmente em pacientes de ambulatório, gente que não está internada. Quando a gente pega uma gestante, um paciente que já está no hospital, um idoso com várias outras doenças ou alguém que já teve uma TVP, a história muda. Nesses casos, a acurácia da ferramenta cai.
E por que isso acontece? Bom, numa grávida, por exemplo, o inchaço nas pernas é super comum, faz parte da gravidez. Isso pode dar pontos no score sem que seja trombose. Num paciente já internado, ele geralmente já está imóvel, já tem outras doenças, o risco dele já é alto por natureza. Então, nesses cenários, muitas vezes o julgamento clínico pesa mais e se parte direto para o ultrassom sem nem passar pelo score. Isso nos leva à grande mensagem. O score de Wells é um assistente, e um assistente fantástico, para o raciocínio clínico. Ele não é e nunca foi um substituto para ele. Uma coisa que gera muita confusão é misturar o score de Wells para TVP com o primo dele, que é o score de Wells para embolia pulmonar, a TEP. Como dá para ver aí, eles são bem diferentes, têm critérios diferentes, pontuações diferentes e levam a exames totalmente distintos. Usar um no lugar do outro é um erro sério. E essa frase, pessoal, resume tudo. Se a suspeita do médico ou da médica é alta, não importa se o score deu baixo, a investigação tem que continuar. A experiência, a intuição clínica bem treinada, isso ainda é o mais importante no cuidado com o paciente. No fim das contas, a grande lição é que o score de Wells organiza o pensamento clínico. Ele ajuda a evitar um monte de exames em quem tem baixo risco e, ao mesmo tempo, acelera o diagnóstico e o tratamento em quem tem alto risco. É uma ferramenta de otimização, pura e simples. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que vai muito além da trombose. Ferramentas como o score de Wells nos fazem pensar como é que a gente pode usar esses algoritmos, essa tecnologia, para dar suporte e aprimorar aquilo que é insubstituível, o julgamento humano. Achar o equilíbrio nessa resposta é, sem dúvida, o futuro da medicina.